Quando se fala em eleições presidenciais de 2018, o primeiro nome que vem à cabeça é o de Jair Bolsonaro. Você pode até não gostar dele, odiá-lo, mas nós vamos ter que concordar que o Bolsonaro é um fenômeno. Muita gente está depositando esperança na figura de Jair Bolsonaro, e as pesquisas comprovam isso. Além do mais, o Bolsonaro ganhou a internet, né? Não dá pra negar isso. E por ele ser um candidato que não segue a agenda totalitária esquerdista, e também por ele se mostrar alguém que não se deixa levar pelo politicamente correto, praticamente toda a mídia se dedica a atacá-lo e difamá-lo diariamente. Só que, por incrível que pareça, essa postura da grande mídia é quem vai acabar elegendo o cara. Mas a pergunta que fica é: será que existe mesmo esperança de melhora para o país? Ou até mesmo salvação para o Brasil, caso coloquemos Jair Bolsonaro na presidência da República? Adiantando, a resposta é talvez para a melhora e não para a salvação. Como vocês já devem bem saber, o Brasil é um país socialista. Tanto na mentalidade da maioria dos brasileiros, que acha que o Estado deve prover tudo, quanto na própria estrutura política do Estado brasileiro, que acha que deve prover tudo, roubando de um para dar para o outro. Obviamente, as duas coisas estão interligadas. A mentalidade da sociedade é quem forma a estrutura política dela, e a massa brasileira é completamente estatista. E a consequência lógica disso só poderia ser um Estado gigante. O Estado no Brasil só é inchado dessa forma porque nós permitimos que ele fosse. Por falta de conhecimento e por conformismo, obviamente. E ainda tem mais. A grande massa brasileira ainda acredita que um barbudo cachaceiro analfabeto por aí fez bem para o Brasil. Isso só para simplificar um pouco da ignorância do brasileiro médio. Sim, ok, sabemos disso. Mas o que tudo isso tem a ver com Bolsonaro? Bem, a verdade é que quem vive no Brasil já está cansado de pagar imposto. E imposto foi exatamente o que os governos esquerdistas mais trouxeram. Interferência do Estado na economia e no livre comércio, monopólios, taxações, ainda tem o desarmamento, intervenção em questões trabalhistas e comportamentais. E com o fracasso dessas medidas do governo, aos poucos está caindo a ficha do brasileiro de que o Estado é o maior responsável pelas desgraças que nos assolam. A pobreza, a falta de liberdade. Quem tem acesso à informação e tem um pouquinho assim de raciocínio lógico, passa a abandonar o esquerdismo. As pessoas estão clamando por liberdade. E o resultado é que estamos nos inclinando mais à direita e abandonando aquela que luta contra a liberdade, a esquerda. Infelizmente, nosso sistema falho chamado democracia nos diz que temos que escolher quem vai nos governar pelos próximos 4 anos. E se eu ainda acreditasse na política institucionalizada, eu diria que é o Bolsonaro o candidato menos pior. Ninguém aqui vai aguentar 4 anos de Alckmin, de Marina, que são 2 esquerdistas declarados, e eu nem preciso falar nada de Haddad, Ciro Gomes, Guilherme Boulos. Caso um deles vença, quem não fugir vai passar fome. Simples. Com um desses esquerdistas no poder, Projeto Venezuela, Projeto Cuba se concretizando no Brasil. E depois disso, eu quero ver alguém aqui se opor ao separatismo, mas tudo bem. Eu é que não vou querer participar desse lixo socialista. Mas, por outro lado, junto com o Amoedo, que vamos ser bem sinceros, não tem nenhuma chance de ganhar, o único candidato que vem se declarando um liberal na economia é o Bolsonaro. Muito por causa do seu futuro ministro, o Paulo Guedes. Então, se o Bolsonaro ganhar e cumprir mesmo essa promessa de deixar o mercado livre para investidores e desinchar o Estado, a sociedade vai prosperar. O brasileiro vai ser roubado um pouco menos. Ética e historicamente, quanto menos o Estado se intromete no mercado e na vida das pessoas, mais elas prosperam. Isso é fato. Quanto menos Estado, mais prosperidade. E se o governo Bolsonaro conseguir desinchar o Estado, coisa que eu acho bem difícil, né, já que o Congresso infestado de esquerdista vai barrar as propostas liberais dele, se ele fizesse isso, é óbvio que o Brasil iria ser um lugar bem mais rico. Então a pergunta do título do vídeo está respondida. A qualidade de vida do brasileiro iria sim melhorar,
caso Jair Bolsonaro trouxesse reformas liberais para a economia brasileira, coisa que ele vem prometendo. Mas nem tudo são flores. E existem aqui 3 probleminhas que são mais relacionados à política em geral, mas que nos ensinam que apoiar políticos, colocando toda a nossa fé neles, é um erro. Eu já disse que vai ser a falta de apoio que o Bolsonaro vai ter no Congresso, porque por ele ser muito odiado entre os parlamentares, a oposição vai ser forte e talvez as propostas liberais não terão vez, por estarem atreladas ao nome dele. Isso se não caçarem o mandato dele, né? Outro problema é que Bolsonaro ainda é bem estatista em questões comportamentais. E por mais que ele se diga um liberal na economia, às vezes ele se contradiz quanto às privatizações e abertura do mercado. E por último, e que é um problema bem mais profundo, se chama democracia. Vamos dizer que o Bolsonaro privatize todas as estatais, abra o mercado para investidores, corte 90% dos impostos, ou seja, traga uma diminuição drástica na interferência estatal na vida dos indivíduos. E em questão de poucos meses, a qualidade de vida no Brasil comece a disparar e a avançar estrondosamente, tornando o país em um dos países mais prósperos do mundo. Olha só que maravilha. Mas mesmo assim há um problema. O problema é que enquanto houver Estado democrático, enquanto houver alternância de poder, quem se eleger o presidente após o Bolsonaro vai lá e desfaz tudo o que ele fez. Na política não há continuidade. A política faz com que a visão das pessoas seja muito a curto prazo. Se após o mandato do Bolsonaro, ou 2 mandatos, quem sabe, alguém com uma visão um pouco mais à esquerda se eleger, a prosperidade vai diminuir. Novos impostos virão, monopólios surgirão, e é capaz da esquerda ainda ganhar os méritos pelos avanços trazidos pelo governo anterior, coisa que acontece diuturnamente pelo mundo. Isso é o que a política institucionalizada sabe fazer de melhor. Ela traz a falsa impressão de que é o Estado a causa de todo o progresso e da evolução. Só que é exatamente ao contrário. É a ausência do Estado e a presença de um livre comércio puro o que traz melhorias para a sociedade. Mas o Estado é tão sujo, mas tão sujo, que faz o verdadeiro causador de prosperidade, o capitalismo, de refém. E afirma que a causa das melhoras são as medidas governamentais. E o pobre povo iludido acredita que é colocando seres falhos no poder a melhor forma de acabar com os problemas. E tá bom, alguns problemas podem até ser resolvidos pela política, mas eles sempre voltam, e voltam ainda piores, pode ter certeza. Só basta que pessoas mal intencionadas assumam o poder. E pessoas mal intencionadas é o que mais tem na nossa sociedade, né? Mas espera lá, até mesmo as pessoas bem intencionadas fazem merda às vezes. Elas também erram, ora. Então, como evitar isso? Como impedir que pessoas mal intencionadas assumam o poder? E a resposta é impedindo que pessoas mal intencionadas assumam o poder. É colocando pessoas perfeitas lá. Pessoas com uma inesgotável fonte de sabedoria escolhidas por Deus para governar os homens e que sempre sabem quais são os caminhos certos a serem seguidos. São essas pessoas que a gente deve colocar no poder. Esse tipo de pessoa não existe, sabe? Ninguém é perfeito. A única saída é extinguir o Estado mesmo. Essa é a saída. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.